homem d'armas, brabo, bem jagunço, eu não entendia. Mas do Reinaldo não. O que houve foi um contente meu maior de escutar aquelas palavras, achando que eu podia gostar mais dele. Ele não duvidava, ele não parava para perceber o comportamento feminino do outro. E vem então, como eu já falei para vocês, a revelação do nome. Quando ele faz o pacto, o Reinaldo chega e diz: olha, meu nome é Diadorim. Quando estivermos os dois sozinhos, me chama de Diadorim, mas não chama na frente de ninguém. Isso é uma dádiva de amor. Isso é um código amoroso. Não se faz um pacto dessa natureza se não tiver amor envolvido, né? E então, Diadorim passa a existir apenas para Riobaldo. Para todos os outros, era um jagunço que andava a cavalo, que trotava, que empunhava armas, que matava quando era necessário. E olha a forma como foi dita: escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade. Esse é nome apelativo, inventado por necessidade minha. Pois então, o meu nome verdadeiro é Diadorim. Guarda este meu segredo. Sempre quando sozinhos a gente estiver, é Diadorim que você deve me chamar. Digo e peço, Riobaldo. Aí depois ele diz: o nome de Diadorim que eu tinha falado permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente, é todo lambente. Diadorim, meu amor. Quando as pessoas estão apaixonadas, só em pronunciar o nome do outro, fechar os olhos, parece que está abraçando e enche a boca de mel. É mais uma vez a presença do poético. Quando o Reinaldo, o Riobaldo se descuidava e colocava a mão na perna de Reinaldo, ele rechaçava. Mas a rechaça dele, a recusa, nunca era uma recusa agressiva. Era uma recusa, digamos, mais como autodefesa. Quando o Reinaldo foi baleado, ele se recolheu para cuidar da ferida. E por que ele se recolheu? Porque ele estava suscetível, frágil, e ficar perto do Riobaldo era provável que precisasse dar um banho nele, e ele não queria que isso acontecesse. Meu corpo gostava de Diadorim, estendia a mão para as suas formas, mas quando ia bobamente, ele me olhou, os olhos dele não me deixaram. Meu corpo gostava do corpo dele, na sala de teatro, maiormente. As tristezas ao redor de nós, como quando carrega para a chuva. Eu podia pôr os braços na testa, ficar assim lorpa, sem encaminhamento nenhum. E aí vai começar o drama do Riobaldo, porque ele realmente vai admitir que ele está apaixonado pelo amigo. E ele não admitia em nenhum momento. Ele até conheceu essa moça numa das passagens deles por uma cidade, Otacília, e prometeu o casamento, e disse que quando se casasse com ela ia levar esse amigo para morar com eles, que ele não queria se separar e nem queria viver com ele. De um aceso de mim eu sabia. O que compunha a minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim também, recesso, do modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu, retorcia a voz dele, que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar as muitas e mais vezes sempre. Eu pedi um tição, acendi um cigarro, daí voltei para o rancho devagar, a passos que dava. Se é o que é, eu pensei, eu estou meio perdido. Acertei minha ideia. Eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia por paz de honra e tenência sacar esquecimento daquilo de mim. Se não, pudesse não, mas eu devia de quebrar o morro, acabar comigo. Ele preferia se matar a admitir gostar de um homem. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em roupas e em armas, espalhado rústico em suas ações? Me franzi.
Ele tinha culpa? Eu tinha culpa? Eu era o chefe. O sertão é assim, não tem janelas nem porta. Aquilo eu repeli. Ele fosse uma mulher e alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava. No dizer paixão e no fazer, pegava, diminuía ele no meio dos meus braços. Mas, dois guerreiros como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação, por detrás de tantos birros e armas? Mas em antes se matar em luta um ao outro, e tudo impossível, três tantos impossível, que eu descuidei e falei, meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor dos seus olhos. Aí Diadorim olha para ele e toma um susto, porque ele lutava, mas quando chegava perto de Diadorim, ele caía no poético, né? Ele tinha vontade de falar de amor. Então o contentamento que Reobaldo sentia com a presença de Diadorim ultrapassava a satisfação e o desejo platônico. Havia mesmo um apelo carnal, que está em vários trechos, em vários fragmentos do romance. Como, por exemplo, se ele estava de mangas arregaçadas, eu olhava para os braços dele, tão bonitos, braços alvos, bem feitos, e a cara e as mãos avermelhadas. A Valnice Galvão, ela fala que o tema da homossexualidade em Grande Sertão Veredas se organiza sem que haja dúvidas a respeito do sexo de Diadorim. Inclusive, quando tudo transcorre, que Diadorim já morreu, e ele vai contar a história a esse senhor que está ouvindo, ele continua se referindo a Diadorim como um homem. Ele, mesmo já sabendo tudo o que aconteceu, ele não vai em nenhum momento revelar. E esse foi um amor feito de palavras. É a primeira vez que ele fala desse amor. Durante todo o tempo em que eles conviveram na jagunçagem, ninguém nunca soube, nunca desconfiou que ele amou aquele jagunço chamado Reinaldo, para ele Diadorim. Então, a narrativa de Grande Sertão Veredas é a narrativa de um amor que nunca foi revelado, foi só silêncio. Então, amor feito apenas de palavras, né? Que não pode ser concebido numa relação simbólica. Tem que ser uma relação mediada pela palavra. E Lacan afirma que amar é amar um ser para além do que ele parece ser. É a questão não interessa o que ele parece, é o amor. O amor, ao contrário da paixão, aceita os erros, os defeitos e as fraquezas do amado. Então, mesmo sabendo que era um homem, que ele, pela natureza machista, pela formação dele, não aceitava, mas ele amava, a despeito de tudo. O discurso e o desejo. Deixei meu corpo querer Diadorim. Minha alma. Eu tinha recordação do cheiro dele, mesmo no escuro assim, eu tinha aquele fino das feições, que eu não podia divulgar. Mas lembrava, referido numa fantasia da ideia. Diadorim, mesmo bravo guerreiro, ele era para tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço, lá, onde se acabava e remansava a natureza do queixo, do rosto. Beleza. O que é? Vontade de comer seus subejos, deitar-se onde ele se deitou. Guardei os olhos, meio momento na beleza dele, guapo, tão aposto, surgindo sempre com o jaleco que ele tirava nunca, porque ele tinha seios, ele não podia tirar, né? De repente, de uma coisa eu necessitei de fazer, fiz. Fui me deitar no mesmo dito pelego, na cama que ele Diadorim marcava no capim, minha cara posta no mesmo lugar. Ele não podia beijar Diadorim, mas quando Diadorim se levantava da grama, ele ia e se deitava no mesmo lugar, encostava o rosto, como se encostasse no rosto dele. Então, Reobaldo vai começar a questionar o destino. Por que eu tinha que encontrar aquele menino? Por que naquele dia, naquele bar, eu tinha que encontrar aquele moço? Aí depois vai dizer que só pode ser coisa do feitiço ou coisa do demônio. Porque uma das grandes vertentes
mitológicas, que eu até falei dessa pegada fáustica do livro, é que o Riobaldo, ele está no meio de uma luta. No meio de todo esse amor, tem uma luta. Porque o pai de Diadorim foi assassinado, o líder Joca Ramiro, por um traidor, Hermógenes. E Diadorim, junto com Riobaldo e o bando deles, o único destino é matar o Hermógenes. Eles não se desgrudam porque eles têm esse objetivo de vida: matar o assassino do pai de Diadorim. Então, ele diz aqui no final: e em minha vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente. Tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Conforme, por exemplo, eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto, quando ele cortou meu cabelo, sempre, do demo. Digo, com que entendimento eu entendia? Com que olhos era que eu olhava? Eu conto. Então ele começa a dizer que aquilo ali só pode ser uma artimanha do demônio. Como é que ele pode amar um homem? Então, o que é que Diadorim representa para ele? Ele representa o conflito, o diabólico, o demônio a ser enfrentado e derrotado. Aquele demônio com que ele fez um pacto, que fez, mas não fez, ele quer ser convencido de que não fez, ele deu a ele o poder para se tornar um jagunço forte, mas ao mesmo tempo ele deu esse castigo de amar o mundo. Era também o espelho para onde Riobaldo olhava e reconhecia tudo que aspirava, ser e não era. Misturam-se assim desejo sexual, amor e rejeição, gerando o conflito do personagem que vai do começo ao fim da obra, né? E o desfecho? Como é que se dá o desfecho dessa obra? Bom, o desfecho dessa obra é que finalmente o bando de Diadorim e de Riobaldo encontra o bando do Hermógenes, e aí vai a luta da vingança. Nessa luta da vingança, Diadorim mata Hermógenes, mas o bando do Hermógenes mata Diadorim. E Riobaldo, que estava atirando do alto do prédio, ele chora e ele grita desesperado quando vê o amigo morto. E aí uma senhora se compadece, pega o corpo de Diadorim, leva para um quarto para limpar, para ter a honra de um enterro. E aí Riobaldo, desesperado, quando entra, a mulher olha para ele e diz assim: de adeus a pobrezinha. Aí ele diz: a pobrezinha? Quando ele olha o corpo dela, ele percebe que é uma mulher. Que aquele tempo todo ele amou, na verdade, uma mulher. E aí, quando o amor poderia ser possível, que ele dá aquele grito desesperado diante da mulher que ele ama, ela está morta e o amor não é mais possível. Então, o Guimarães Rosa, ele foi muito ardiloso. Eu não sei se foi um preconceito, isso não nos cabe analisar, não é uma análise biográfica, mas e se um jagunço tivesse apaixonado por outro e ficar com ele? Qual o problema? Para a moral dos jagunços, o que se diria disso? Né? Mas mesmo aquele amor do Riobaldo, ele foi justificado. Ele não amou um homem, ele amou uma mulher, está explicado. Para mim, ele amou um homem. Ele amou o tempo todo o homem. É tanto que no final, quando ele vai contar a história de Diadorim, ele ainda se refere como ele, Diadorim, ele, Reinaldo. Ele amou o homem. Então, por que o amor deles não foi possível? Em algum momento eles imaginaram que poderiam ficar juntos? São conjecturas minhas. Diadorim deu pistas. Primeiro, o comportamento efeminado, os cuidados com a beleza, os cuidados com a higiene, aquele medo, aquele cuidado com as roupas, de ninguém tocá-la, a sensibilidade
para as coisas, não que o homem não seja sensível, mas ali naquele contexto, uma pessoa muito sensível para contemplar a natureza é de se estranhar. A revelação do nome, o particular, meu nome é de Adorim, mas eu quero que você só me chame quando estivermos os dois juntos, né? A jura de fidelidade, porque eles iam muito às pequenas cidades frequentar as currutelas, e eles todos iam pegar mulheres, só que Reinaldo nunca ia pegar nenhuma mulher. E de Adorim, o Riobaldo achava aquilo estranho. Todo homem ali tinha necessidade de pegar uma mulher e esse rapaz não. Aí um dia o Reinaldo chega para ele e pede para ele também não ir para as currutelas e não pegar nenhuma mulher. Aí ele ficou se questionando, por que eu tenho que fazer isso? Ele não faz, mas eu faço, eu tenho necessidade de mulher. E esse pacto era para o Riobaldo ter, de certa forma, desconfiado, né? E também porque antes do combate, Adorim chegou para ele e disse, Riobaldo, quando tudo acabar, quando nós matarmos o Hermógenes, eu tenho um segredo para te revelar. É como se fosse a promessa de que, quando tudo terminar, eu vou te revelar que eu sou mulher e nós vamos ficar juntos. Bom, mas o Guimarães Rosa não fez isso, não disse isso, e apenas ficou nessa insinuação do segredo, né? Então, o Riobaldo foi muito limitado. Ele foi incapaz de ler, ele só foi incapaz de ler os signos verbais explícitos, definidos e decifráveis. As insinuações, as pistas que Adorim deu, ele não foi capaz de vê-las. Aí ele perdeu o amor da vida dele. Ainda tenho tempo? Pouquinho. Quanto tempo? 5 minutos. Pronto, rapidinho aqui, só que eu queria mostrar alguns trechinhos para vocês. É mais a questão do poético que eu queria que vocês lessem. Que vontade era de pôr meus dedos de leve, o leve, nos meigos olhos dele, o ocultando para não tolerar de ver assim o chamado. Até que ponto esses olhos, sempre havendo aquela beleza verde, me adoecido tão impossível. Um aluno do ensino médio lendo isso aqui, ele não entende nada. A sintaxe dele é totalmente diferente. Os olhos verdes dele me adoeciam, me entorpeciam. Mas o mais interessante é aqui, um dos mais bonitos. E a atração primeiro vai ser pelos olhos. Vocês veem, eu fui lendo os trechos e é sempre os olhos verdes. De Adorim, que bastava ele me olhar com os olhos verdes tão insônios. E por mesmo de minha vergonha, escondido de mim mesmo, eu gostava do cheiro dele, do existir dele, do morno que a mão dele passava para a minha mão. Eu era 2 versos, eu entendo hoje, naquele tempo eu não sabia. Aqui tem outra passagem linda, em que ele, na hora em que Adorim revela que é filha do Joca Ramiro, ele vai... mas Adorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto com uma beleza ainda maior fora do comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira, do verde dos outros verdes, como de nenhum pasto. Ele dizia que Adorim era o pasto dele, era o verde, era o sertão verde dele, né? E tudo meio me sombreava, mas de boa doçura, sobre o que jura ao Senhor. De Adorim, nas asas do instante, na pessoa dele, vi foi a imagem de Nossa Senhora da Abadia. Só mais um pouquinho. Ele vai falar que, eu não sei se é aqui, abracei de Adorim com as asas de todos os pássaros. Abracei de Adorim com as asas de todos os pássaros. O que é que a gente pode entender disso? É muito mais do que um abraço físico. É um abraço psicológico, é um abraço moral, é um abraço amoroso, é um abraço de amizade. Essa simbologia do pássaro está permanentemente presente e mostra essa grandeza do amor, mas ao mesmo tempo a fugacidade. Porque o pássaro voa, o pássaro... Pode passar um pouquinho.
Não, pode voltar, por favor. O amor é um pássaro que põe ovos de ferro. O amor é um pássaro que põe ovos de ferro. O amor é um pássaro que põe ovos de ferro. Por que de ferro? Né? O amor aparece representado por uma ave, tem a leveza e a divindade dela. Ao dizer que o pássaro põe ovos de ferro, entretanto, rompe-se a leveza e questiona-se a divindade. Mas constrói-se na imagem do ovo de ferro a solidez, que é própria do aço, e a ideia de imperecibilidade associada ao sentimento. O amor é um pássaro que põe ovos de ferro, ovos que não quebram nunca. Então, nessa dureza, nessa rusticidade do aço, está a ideia da impossibilidade de esse amor acabar. E é assim que Riobaldo vai contar essa história para esse senhor que o escuta. Ele já sabe que Diadorim é uma mulher, era uma mulher, ela já estava morta, enterrada. O pai já tinha deixado as terras para ele já era um rico fazendeiro, tinha deixado a jagunçagem, estava casado com a Tarsília, mas ele precisava contar essa história para comprovar que ela existiu. O livro é lindo, eu fiz uma leitura muito en passant, na verdade, leitura de trechos com vocês, e eu espero que vocês se aventurem. Quem quiser dialogar, fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Evidentemente que se trata de uma síntese de um livro difícil, um livro extremamente tão difícil que quando foram fazer a tradução dele para a língua inglesa, vários tradutores desistiram por incapacidade de adequarem-se às palavras que ele cria, muitas onomatopeias, inclusive, para quem já leu outros livros dele, e certamente que isso fez com que várias pessoas desistissem dessa tradução inglesa, e mesmo para outras línguas, até mesmo para o espanhol. A Raquel de Queiroz, que eu tive a oportunidade de conviver com ela nos últimos anos da vida dela, ela é minha parenta, ainda um pouco distante, mas é minha parenta, e aí nós conversamos um dia na Academia Brasileira de Letras, conversamos a respeito de Guimarães Rosa. Ela diz que é o mais importante autor da intelectualidade da literatura nacional. Palavra da Raquel de Queiroz. Aberta a discussão.